Vamos voltar lá para aquele assunto do ICMS, chamar Gustavo Uribe para a gente trazer uma análise também. Tainá trazendo a informação de que vem para fevereiro a possível pauta do ICMS, Uribe. Fato é que no fim de semana, Arthur Lira não escondeu, se sentiu realmente depois de anúncio dos governadores de que não vão estender o congelamento do ICMS, foi às redes sociais e, sem meias palavras, criticou o Senado e os próprios governadores. Boa tarde. Daniel, bom dia, que a gente ainda não almoçou. Bom dia a todos, bom dia, Daniel. A gente tem visto um jogo de empurra, uma questão que é técnica virou uma questão política. Hoje o preço do combustível ele corresponde mais ou menos ao ICMS, 27%, 11% os impostos federais e 33% a política de preços da Petrobras. Então, a maior parte do preço do combustível, da gasolina, do diesel, corresponde a duas questões. O preço, o valor, na verdade, do câmbio, que é o dólar, e também o preço do barril lá fora. O projeto da Câmara dos Deputados é apontado por senadores, inclusive da base aliada do governo federal, e também por especialistas, como extremamente problemático. Primeiro, o impacto na bomba direto deve ser de cerca de 8%, bem baixo, mas isso deve ser no curto prazo. No médio e longo prazo, o impacto deve se arrefecer um pouco e não será tão grande. Segundo, ele propõe um congelamento de 12 meses. Se o preço da gasolina cair nesse período, você não muda o preço do ICMS, ou seja, ele fica parado em 12 meses. Então não é muito proveitoso para um período de queda do combustível. E mais, o que reclamam os governadores, o impacto na arrecadação de estados e municípios é de 24 bilhões. E a gente sabe, Daniel, que o orçamento é como um cobertor. Você puxa de um lado, você descobre de outro. Então, 24 bilhões que poderiam ser usados, por exemplo, para educação e saúde, vão ser usados para essa iniciativa. O Senado Federal discute outras iniciativas, e uma delas que o governo federal já chegou a discutir, que é aquele fundo estabilizador que poderia não repassar diretamente o aumento do preço dos combustíveis para os consumidores. O ministro Paulo Guedes defendeu, a Petrobras defendeu, mas morreu na praia, ninguém mais discute. No Senado Federal, na Comissão de Execução Orçamentária e também na Comissão de Assuntos Econômicos, você tem uma proposta do senador Otto Alencar que cria esse fundo. Também está parada. Então agora, como trouxe a Tainá Farfan, o Senado Federal vai se debruçar sobre essa proposta. Mas no Senado Federal há uma grande resistência, sobretudo ao período de 12 meses. Alguns senadores que defendem que seja um período mais curto desse congelamento, 3 meses, 6 meses. Mas o projeto como está, dificilmente será aprovado. E enquanto não houver uma discussão séria, né, Daniel, uma discussão técnica, vamos ver esse empurra-empurra e esse discurso político que não leva a solução alguma. O combustível continua pesando no bolso do brasileiro, né, Uribe? Obrigado pelas informações e pela análise. E o Conselho Administrativo de Defesa Econômica abriu uma investigação para apurar se houve abuso da Petrobras nos recentes aumentos do preço dos combustíveis. É a apuração da Basília Rodrigues que já chega para detalhar para a gente. Oi, pois é, Juto, a Petrobras deve ser notificada hoje sobre a abertura, então, desses dois processos administrativos do CAD para apurar se há abuso da empresa no anúncio desses sucessivos aumentos, né, nos combustíveis. Qual é a avaliação? Que uma investigação como essa não tem poder de forçar a Petrobras a não promover novos reajustes, mas faz a estatal, a empresa, se colocar numa situação fragilizada, porque vai ter que prestar esclarecimentos a este órgão de controle, poderá rever algumas de suas condutas, enfim, no mínimo, deixa a Petrobras reflexiva, né, sobre o assunto. Não tem prazo para que esta investigação chegue ao final. A abertura dos processos ocorreu na quinta-feira da semana passada. Foi uma decisão de ofício de Alexandre Cordeiro, ele que é o presidente do CAD, repassou a investigação à superintendência do Conselho, que vai dar prosseguimento a tanto. O objetivo aí, com base em informações, notícias de jornal, documentos públicos também, mostrando a atuação da Petrobras e a dificuldade em explicar o porquê desses aumentos, é que o procedimento foi aberto. A Petrobras poderá ser punida se, ao final, a investigação concluir que houve, sim, abuso. Isso, em específico, que está sendo investigado é abuso do poder dominante do mercado de petróleo no país. Se esta suspeita for confirmada, a Petrobras poderá ser punida pelo Conselho.
Informação importante trazida pela Basília Rodrigues agora. Já vamos até repercutir também, Basília. Obrigado por essa apuração aqui no Live CNN com a Priscila Yazbek. Pri, vou juntar um combo com você aqui de ICMS. O Uribe detalhou ali um pouquinho de quando o ICMS, o congelamento ou esse novo projeto se torna tão efetivo. E a Basília trazendo essa informação de investigação do CAD contra a Petrobras. Traz um apanhado de como isso também repercute no mercado e também entre outros setores da economia. Pois é, Daniel, vários assuntos aí para a gente falar sobre esse tema dos combustíveis, né? Eu conversei com o Adriano Pires, lá do Centro Brasileiro de Infraestrutura, e ele falou que aparentemente essa ação do CAD parece um intervencionismo no mercado, mas ele disse que o CAD está fazendo o papel dele. O problema todo é que a Petrobras ainda detém o monopólio dos combustíveis e do gás natural aqui no país. Então, o erro, na visão dele, foi o governo ter dado autonomia para a Petrobras lá atrás sobre os preços, isso sem criar políticas públicas para reduzir a volatilidade dos preços para os consumidores. E aí o que acontece é que agora a gente teve esse aumento muito forte do petróleo, de mais de 50% no ano passado, do câmbio de mais de 7%, e aí vem essa acusação então de que a Petrobras está cometendo um abuso de poder econômico. Eu também falei com o Paulo Bittencourt, que é um experiente consultor do mercado financeiro, está há mais de 30 anos no mercado, acompanha várias discussões já ao longo desse período sobre Petrobras. Ele falou que na visão dele não existe abuso econômico. A Petrobras está jogando de acordo com as regras do mercado e defendendo os interesses da empresa de acordo com o que faz uma empresa que tem capital misto. Mas o problema são as questões estruturais que a gente tem aqui no país. Então, diferentes empresas hoje extraem o petróleo, mas todas elas praticamente refinam com a Petrobras. Então, a gente tem que importar uma parte do que a gente precisa para abastecer o mercado de combustíveis. Então, não é que falta petróleo no país, mas a gente tem um gargalo muito forte de refino. O CAD chegou a dar um aval para que a Petrobras vendesse as refinarias para tentar resolver essa questão, mas a Petrobras não tem conseguido avançar muito nisso, e na visão do Paulo Bittencourt é porque ela pensa que essas empresas, essas refinarias valem mais do que o mercado quer pagar, então não consegue vendê-las, e com isso o monopólio continua sendo da Petrobras. E aí ele falou também um comentário sobre a questão das empresas de gás, as distribuidoras, que estão conseguindo ganhar na justiça aquele pedido para barrar o aumento feito pela Petrobras. Ele acha que isso não vai se aplicar no caso dos combustíveis, nesse caso do CAD, porque são questões diferentes. Os contratos dessas distribuidoras com a Petrobras sobre o gás são diferentes. E aí, só para arrematar tudo isso, Dani, para o consumidor final, qual que é o cenário que a gente tem? Esse fim do congelamento do ICMS, os estados podem repassar então um aumento para o consumidor. A gente tem o petróleo subindo muito lá fora, com bancos achando que pode passar dos $100. Então é mais um fator de pressão sobre esses preços. Então a perspectiva é de mais aumento de preços de combustíveis aqui no Brasil. Tudo aponta para isso, ainda mais que os nossos analistas aí da política, a Basília e o Uribe, também falam que vai ser difícil de conseguir uma solução política aí para barrar esses aumentos também.